Pessoal, como estamos trabalhando o conteúdo de funções exponenciais, eu vou dar uma passadinha aqui em equações exponenciais para relembrar como que eu resolvo uma equação, exponencial. Então eu tenho aqui um exercício da Cesgran-Rio, que diz o seguinte, de um vestibular, né? Se 8 elevado na x é igual a 32, então x é igual a quanto? Daí ele me dá as alternativas aqui, né? 5 sobre 2, AB 5 sobre 3, C 3 sobre 5, D 2 sobre 5 e E 4. Tá? A letra aqui não ficou tão bonita, mas acho que dá pra entender, né? Tendo como informação, o que a gente sabe sobre equação exponencial? Que o A ele tem que ser maior do que zero, diferente de 1. E esse daqui é o método de redução à base comum, onde a elevado a x é igual a elevado a y. Mas isso só acontece se e somente se o x for igual a y. Né? O a pertence aos reais diferente de zero, os reais positivos, e o a é diferente de 1. Por que se e somente se o x for igual a y? Se o a for um valor, por exemplo, 2, por exemplo, elevado a 1, então aqui o a também vai ser 2 e o y vai ser 1 também, né? Porque x é igual a y, tá certo? Tá, mas e por que isso? Perceba que aqui no exercício ele tem 8 elevado a x, que é igual a 32. O método de redução à base comum nada mais é do que você simplificar, né, as bases. No caso, tem que ficar igual aqui e aqui para você poder operar apenas com os expoentes, certo? Então o 8, como que eu posso escrever o 8? O 8 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E ele está elevado ao expoente x, certo? Olha o que eu fiz aqui. Eu só... em vez de eu deixar o 8 aqui, eu coloquei 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E ele continua elevado à potência x. Por que isso? Porque desse lado eu tenho 32 e 32 também é par. Né? Então, eu posso escrever também o 32 como sendo de base 2. O 32, como que eu posso escrever ele? Deixa eu fazer aqui no cantinho aqui, ó. Só para vocês verem. 32 dividido por 2 vai dar 16, certo? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Certo? Então eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 5 dá 32, correto? Então deixa eu escrever aqui. Ó, então 32 é igual a 2 elevado a 5. Por que isso? Olha aqui a regrinha da redução à base comum. Eu tenho um a elevado a x, a um expoente x, igual a um a elevado a um expoente y. Então, esse a e esse aqui é o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho que ter o mesmo valor e aqui eu tenho o mesmo valor também. Né? Então, agora o que eu posso fazer aqui? Para que eu cancele esses dois valores aqui. Multiplicar aqui, né? O expoente 3 por x. 2, 3 que multiplica x, 3x, certo? Então, meu expoente é 2 elevado a 3x aqui. E aqui, reescreve 2 elevado a 5. Agora, essa propriedade me permite cancelar
esse 2 com esse 2. Deixa eu acho que eu vou escrever numa linha, uma outra linha aqui, para daí deixar isso aqui no PDF aqui para enviar, né? Então, voltando ali, eu tenho 2 elevado a 3x e aqui eu tenho 2 elevado a 5. Então, a redução à base comum nada mais é do que isso, tá? Eu tinha 8 aqui, tinha 32 aqui. Eu deixo as bases iguais para poder cancelar. Então, agora eu tenho 2 elevado a 3x, 2 elevado a 5. Agora, posso cortar, tá? Não cortei aqui em cima para que fique o passo a passo, né? Agora eu só trabalho com os expoentes. Então segue que vou ter o que agora? 3x é igual a 5. Agora ficou fácil, né? Agora eu sei que dividindo ambos os membros por 3, aqui eu tenho 3x dividido por 3, e aqui eu tenho 5 dividido por 3. Aqui vai cancelar também. Segue que x é igual a 5 terços. E esse é a minha alternativa, letra B. Certo? Então seria isso, tá? Uma equação exponencial onde eu utilizei a propriedade aqui de redução à base comum e cheguei que o meu expoente vale 5 sobre 3. Agora, se vocês substituírem, por exemplo, não precisa, né? Era só para a gente encontrar o valor do x, mas se vocês quiserem verificar, substituindo no lugar do x 5 sobre 3, vocês vão ter a raiz cúbica de 8 elevado a 5, que vai ser igual a 32. Tá? O nosso intuito aqui na equação exponencial é encontrar o valor do x. Isso vai servir para quando a gente for fazer os exercícios sobre o conteúdo, né, de funções exponenciais. Tá certo? Então, até a próxima videoaula.